Estamos iniciando mais um Cara a Cara com o Dr. Luiz e na data de hoje eu recebo duas figuras, dois especialistas em segurança. Um deles é Leandro Santos e o outro é Luciano Barbosa. Ambos especialistas em segurança, principalmente dentro da área condominial. E eu tenho o prazer de recebê-los hoje no meu podcast Cara a Cara com o Dr. Luiz. Fala, mestre. Tudo bom, bem, Luciano? Dr. Luiz, como é que o senhor está? Como você está, meu irmão? Ótimo. Prazer em recebê-lo aqui. Leandro, prazer em tê-lo aqui. E espero aí hoje ter esse bate-papo sobre segurança, principalmente dentro da área condominial. Falar um pouquinho sobre a segurança pública também que a gente vive aí. Grandes problemas hoje na cidade de São Paulo e nos municípios vizinhos também. A gente está tendo grandes assaltos, roubos à mão armada, roubos com moto. E a gente está aqui para falar um pouquinho sobre o conhecimento de vocês e principalmente saber um pouco da história, principalmente, né? Para falar de segurança tem que ter know-how no que se fala. E, primeiramente, Leandro, eu gostaria de saber de você. Eu sei que você tem 46 anos de idade, 20 anos dedicado à segurança pública. Luciano, 50 anos de idade, 22 anos voltados à segurança pública e à segurança de condomínios. Começando por você, Leandro, me conta um pouquinho da sua história. Eu sei que hoje você também presta serviços aí a grandes emissoras, fazendo reportagens, principalmente na Rede Record de televisão. Vi algumas matérias suas, muito boas por sinais, e eu queria que você falasse um pouco disso hoje para todo o público que está assistindo lá e entender um pouco o que está acontecendo hoje no cenário nacional, mas trazendo um pouquinho para a nossa cidade aí, São Paulo, Grande São Paulo, Taboão da Serra, que é a cidade onde eu resido, onde eu trabalho, que também ultimamente tem sido vítima aí de grandes assaltos, infelizmente, palco aí nas redes e nos jornais de grande circulação. A bola está com você, Leandro. Legal. Primeiro eu quero agradecer o convite, né, ao Dr. Luiz e também ao meu parceiro Luciano e a equipe também, né, que está aqui. Isso é importante para nós, que eu vejo que o podcast, né, esse fomento do podcast foi muito importante, até como informação mais particular, mais coloquial. Eu acho que a informação chega mais rápido nas pessoas, né? Depois que surgiu o podcast, eu fiquei muito feliz em relação a tanto participar como também visualizar, assistir. Boa. Porque isso vira um movimento muito importante. Então, parabéns pela iniciativa. Direcionado, eu acho legal. Acho que é importante se comentar, Luciano, também, o podcast hoje ele é direcionado, né? Então, ele tem as viralizações dele, isso é importante, mas eu tenho o meu público, onde eu direciono aquilo que eu tenho de interesse o público-alvo, para público-alvo, né? E você automaticamente replica isso. E a informação ela chega de uma forma mais rápida e direcionada para o nosso público. Também, e segura. Porque é um público selecionado, então essas pessoas sabem que quem está do outro lado ali da tela tem credibilidade para estar fazendo isso. Bacana. Então, você define um público e esse público passa a fidelizar as informações que você realmente explana. É isso aí, doutor. Bacana, bacana. Vamos lá, Leandro. Conta um pouquinho dessa história. Então, lá atrás eu comecei com empresas de... trabalhei no McDonald's, né? Como muita gente trabalhou. Essa eu não sabia, hein? Essa é nova. Eu, com 15 anos de idade, no McDonald's. Antes disso, com 7 anos, eu fui pegador de bolinha de tênis, aqui perto, por sinal, né? Caramba. Chama Centro Butantan de Tênis, no CBT. Depois eu fui para da área de tecnologia, instalação de câmeras, depois do McDonald's, isso com 17 anos. E com isso eu peguei aquela época da placa de captura, né? Antigamente você tinha time-lapses, que eram outros sistemas, né, mais analógicos, igual videocassete. E eu passei a pegar essa conversão, né, na época do videocassete, do time-lapse, para placa de captura. E eu comecei a instalar essas placas de capturas nos computadores numa empresa, como estagiário, por sinal, e para converter ali aquele PC numa espécie de DVR, que hoje você tem um DVR específico. Mas antigamente você tinha que converter isso por meio de uma placa de captura. Então você transformava o analógico para o digital. Foi um medo tremendo no mercado de segurança, porque o mercado de segurança sempre foi muito, eu diria, muito conservador em relação à tecnologia, às mudanças. Verdade. Né? E essa mudança tecnológica pegou de uma forma muito agravante no setor de segurança. E eu peguei justamente essa mudança. Dali eu fui cursar engenharia elétrica e comecei a trabalhar com projetos de segurança para o governo. Então, ANAC, CET, Infraero.
E foi lá que eu me deparei com uma proposta de qualificação numa entrega de segurança e trouxe isso para o condomínio depois. Não é? Então, eu trabalhei em empresas do setor e aí eu entrei em condomínios trazendo essa modalidade, essa proposta justamente que eu aprendi no setor privado, né, corporativo. Isso é bacana. Só fazendo uma introdução, Leandro, o mercado de condomínios ele tem crescido muito nos últimos anos, principalmente aí nos últimos 15, 10 anos. O Luciano também é prova disso, trabalha hoje dentro de condomínios. Só para você ter noção, esse ano a previsão são de 1.800 torres só aqui no estado de São Paulo. Essas 1.800, em torno de 10% é comercial. Ou seja, é uma ascensão absurda. Sim. E a segurança realmente não está acompanhando isso. E eu vejo... para acompanhar isso. Eu vejo que antigamente a gente tinha lá prédios de pequeno porte, onde você tinha somente o porteiro, onde ele tinha o contato com todos os moradores e ele conhecia diretamente as pessoas ali, então pelo seu José, seu João, Dona Maria. E hoje, com essa revolução, você traz ali grandes condomínios clubes. Por exemplo, eu faço a administração de 2 condomínios na cidade de Taboão da Serra, que são considerados condomínios clubes. E aonde você tem um número de moradores muito grande, lá onde um deles são 700 unidades. Então, hoje, os grandes centros, eles estão trazendo esse volume de pessoas para dentro de um condomínio, centralizando. E isso exige uma segurança, até porque as pessoas hoje elas vão para o condomínio em busca de segurança, né? Porque as ruas já não demonstram mais isso e a gente não consegue ser atendido. A denominação condomínio clube é justamente isso, é você ter dentro do teu condomínio todas as necessidades básicas para que aquela pessoa não tenha necessidade de sair com o teu veículo para a rua e aumentar a sensação de segurança. Realmente é isso, doutor. Bacana. E como vocês enxergam isso, esse crescimento, e vocês veem que isso está atendendo a questão da segurança privada, porque o Estado hoje, infelizmente, dentro da segurança pública, ele não consegue atender as demandas. Até porque estão saindo da rua e indo para os condomínios, né? E como vocês enxergam isso hoje, dentro desse cenário que você falou, e aí pegando o gancho de volta? Você veio trabalhando no mercado de segurança por uma necessidade do mercado, né? E você achou um nicho ali e deu sequência, né? Eu vejo diversos pontos conflitantes e não em segurança, quando falamos de segurança pública e privada. Eu vou dar um contexto geral, né? Primeiro, o condomínio, a prerrogativa de quem foi morar em condomínio realmente é a busca pela segurança. Tanto é que, se você pega um condomínio qualquer agora e pega um zelador e vem descendo, abrindo as portas lá dos prédios, metade vai estar aberta. Porque confia, né, nessa prerrogativa. E, ao mesmo tempo, eu vejo uma falta da coparticipação de moradores em relação à segurança do seu condomínio. Por diversos motivos. Muitos saem de manhã, levam os filhos na escola, voltam somente à noite e acabam não participando daquele dia a dia. Outros porque acham que tudo é automático, né? A segurança é automática. Sim. Eu entro e saio e está tudo certo. É uma troca de valores, né? Ele acha que ele está pagando. Exato. A segurança terceirizada ali tem por obrigação resguardar. Mas ele faz parte disso todo. Do processo. Deve fazer, por sinal, né? Porque eu faço um comparativo da segurança pública. Veja que hoje nós temos um efetivo aí em qualquer bairro, cidade, um estado. O efetivo ele é proporcional à população. Então eu tenho lá, eu não tenho uma viatura em cada rua, né, para dar conta de um chamado específico. Verdade. Eu tenho por demanda. Então eu tenho lá um número de viaturas, né, que vai ser proporcional ao número populacional ali da região. E aí as estatísticas vão dizendo o que vai se direcionando com prioridade ou não. Mais ou não. Agora, se você leva isso para o condomínio, né, fazendo uma analogia da segurança pública, né, campo de rua, para o privado, é a mesma coisa. Você tem ali o porteiro, o controlador de acesso, muitas vezes tem um Honda, que é proporcional também ao tamanho do condomínio e ao número de moradores. Porém, se eu não tenho a participação desse morador, eu tenho um grande problema de vulnerabilidade, que é a famosa engenharia social que nós temos hoje. Não é? Sim. Veja que, em 2009, foi fundada uma delegacia específica para o tratamento de crimes em condomínios. Sim. Então, vejamos, se foi criada uma delegacia específica, havia uma necessidade. A demanda é muito grande. É a quarta delegacia do DEI que só trata desses Exatamente assuntos. isso. Boa. Então, veja, eu comecei a fazer um estudo muito forte com a quarta delegacia. Hoje eu tenho uma troca de dados muito importante com a segurança pública.
eu levo informações da área privada e pego informações da área pública para que a gente possa criar ali um dinamismo de um infográfico de resultado para a segurança. Isso é muito bom, porque cria-se uma abertura, Leandro e Luciano, porque é difícil você ter acesso ao Estado, né? Principalmente a informações que são de segurança pública. E quando você tem essa abertura, você acaba ajudando o poder público também a trabalhar nas ruas e automaticamente você tem acesso a isso também de informações que você pode utilizar dentro do privado. Isso é muito bacana, é muito importante. Isso é importante. Isso, né? Você tem 2 canais importantes, né? Você tem tanto o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que tem dados importantíssimos para serem analisados, e aí uma criação de política pública em cima do que você vê. Como ele é nichado, como ele é bem específico e bem detalhado, não é todo mundo que consegue parar para analisar. Mas você tem também a lei de acesso à informação, que aí você vai solicitar um dado específico. Só que isso é um interesse particular, tem que ser proativo. É assim, não tem jeito. Ou seja, tem que partir da população, de alguém que queira, né, trabalhar com isso. É o que a gente faz, por exemplo. E com isso você entrega uma análise para um condomínio. Veja que, analisando a engenharia social, a falta da coparticipação, e a falta do interesse em particular, né, tanto de moradores, quanto até o retreino do próprio visitante, que não é feito, né, pelo morador, isso gera uma vulnerabilidade muito grande. Porque, veja, eu tenho um condomínio que eu atendi em Londrina. Lá teve um caso que foi público, eu posso falar porque é público, tem esse vídeo, que 2 criminosos de São Paulo foram nesse prédio, altíssimo padrão, e saíram com R$1.200.000 num cofre do próprio morador e num carrinho que ele tinha dentro de casa. Caramba. Cobriu com cobertor e dando tchau para a portaria e indo embora com aquilo. Né? Tranquilamente, como se fosse um visitante. Se não houver essa interação, se o morador não entender que ele faz parte do todo, você vai sempre esbarrar nos procedimentos. Então, assim, 77% a 80% das invasões assertivas por parte dos meliantes está na falta do procedimento. E aí, quando a gente fala que tem um nicho que precisa ser analisado, que precisa ser inserido, nós estamos criando um selo justamente de certificação, de tirar da mesmice. E no que nós estamos esbarrando? Nós temos a ideia de sempre imputar para a segurança pública, né, qualquer tipo de intrusão, invasão. Não, na maioria das vezes, o que falta realmente é o quê? É você certificar aquela empresa, certificar aqueles colaboradores. Mediante isso, nós estamos para lançar brevemente justamente isso, um selo que vai certificar. Por quê? Porque a mesmice traz o conforto. O conforto vai te trazer a falsa sensação de segurança. Mas eu falo muito isso dentro do mercado. Eu estou no Condomínio Vertentes há 6 anos. E para o 3º ano no Condomínio Paisagens, que são ambos no Itaboão da Serra. E eu sempre bato com as empresas terceirizadas nos quais executam o serviço lá, primeiro na questão da reciclagem do colaborador. Eu acho que é importante isso, é importante você ter empresas especializadas e profissionais dentro da área que façam aquela reciclagem dos colaboradores, porque ele acostuma ali. Né? Tem o comodismo, a falsa sensação de segurança. Comodismo. Então, a gente tem lá o sinal verde, o amarelo e o vermelho. Se bobear, o cara fica lá sentado, o cara entra, sai e acaba o cara não tendo aquela atenção. E aí a questão do morador, ele entra na questão da facilidade. Né? Então, hoje eu vejo que muitos condomínios aí, principalmente lá onde eu atuo, aquilo que é para os outros é proibido, mas aquilo que é para minha comodidade pode. Então, não, tá comigo, pode deixar, não precisa fazer o cadastro, não, tá comigo. Não, tá passando aqui no carro, não, pode deixar passar, tá comigo. Ou seja, o outro que está mal intencionado, ele vai também usar desse mesmo artifício e eu vou perder o controle desse meliante, ele vai entrar no condomínio, pode ser que naquele momento ele não vai executar. Mas ele vai passar a dica para um outro, ali é tranquilo, ali é fácil. Ele entende a facilidade. Ele entende a facilidade. E aonde você tem barreiras, aonde você tem homens, onde você tem tecnologia, você acaba unindo as forças para poder evitar esse tipo de situação. E eu acho que um pouco do trabalho que você exerce hoje, e que você também, Luciano, exerce na prática dentro dos condomínios, é fazer essa orientação, passar essa mensagem ali tanto para a empresa, como para o síndico e para os moradores, de que é necessário ter dentro do condomínio
um estudo de uma vulnerabilidade real. e uma análise de risco. Porque os bandidos eles estão estudando a todo tempo. Nós não sabemos quando ele vai agir. E se a gente estiver preparado, ele com certeza ele vai evitar, porque ele vai no mais fácil. Né? O que as quadrilhas usam hoje bastante, e a gente vem discutindo bastante isso eu e o Leandro, elas usam o quê? O que a gente chama, ainda está muito distante de ser uma realidade, é o salário emocional. Então, o bandido hoje, quando você tem aí a criança que ela foi ali plagiada para chegar dos 8 anos aos 30 anos da bandidagem, ela tem o quê? Ela tem um salário emocional. Então, ela sabe que se ela sentir uma dor de cabeça, ela vai ter um apoio. Ela sabe que se faltar comida, ela vai ter um apoio. E ela sabe que se precisar. Então, o que falta nas empresas? Realmente, quando a gente fala do treinamento, da reciprocidade, todos os colaboradores voltados, principalmente para a parte de segurança, eles têm que sentir e ter o olhar de dono, a sensação de dono. Então, o que é o salário emocional hoje? O salário emocional é entender que ele sai para trabalhar para dar o seu melhor. Entendeu? Sim, é justamente isso, doutor Luiz. Então, quando você tem o sistema que é o que o senhor fala, quando você tem o homem e você não tem o procedimento, as coisas não vão realmente evoluir. Então, para que eu tenha essa engrenagem correta, o sistema tem que ser realmente um sistema que funcione, que não seja tão burocrático. Então, hoje vocês têm, por exemplo, eu visitei teu condomínio antes, você tem uma facial maravilhosa. Sim. Mas assim, se a facial é maravilhosa, realmente, mas o homem não está treinado a fazer a verificação. E se esse treinamento não está ali titulado como procedimento, realmente você vai ter aí uma quebra desses 3 elos e vai ter uma facilidade realmente o meliante ter acesso ao que ele veio executar. Eu vejo, Luciano, Leandro, que a tecnologia ela é um acessório que vem a agregar aquilo que você já tem de conhecimento há anos. 20 anos de experiência, 22 anos de experiência, não pode ser rasgado por uma máquina que eu coloco lá que vai fazer toda uma leitura. Não, peraí. É uma máquina, né? Então a máquina ela pode parar, ela é falha. O ser humano ele tem que estar atento a isso. O ser humano ele tem que dominar a máquina, não a máquina dominar o ser humano, né? No nosso mercado eu vejo diversos gestores que falam sobre a tecnologia, somando hoje a inteligência artificial como se fosse realmente compensar a conduta humana. Né? Quando a gente fala em SHP, que é o Sistema Homem Procedimento, a gente fala um sem o outro não existe. Um com o outro. Um e outro, não um ou outro. Não é? Verdade. Veja que isso eu provo, por sinal, que há uns 2 ou 3 meses atrás eu fiz um teste de invasão. Eu faço testes operacionais em condomínios, inclusive com a Record TV. E esse eu fiz com a Record, não foi autorizado ir para o ar. Havia sido autorizado antes pelo síndico, porque ele imaginou que nós não fôssemos entrar, e quando nós entramos, ele desautorizou. Eu lhe falo o seguinte, o que aconteceu? Esse prédio, ele tem 2 clausuras específicas, morador de um lado, visitante e prestador de serviço com o outro lado. E no dia do teste, inclusive, eles tinham 2 controladores de acesso, um em cada clausura, e mais a catraca de acesso para o morador. Ou seja, o sistema incluso, estava uma barreira. É uma barreira. Porém, nós conseguimos entrar com um ator, nós levamos. Como se fosse um morador, sugerindo o acesso pela catraca, dizendo que ele não havia feito o cadastro, que não achava o síndico para se cadastrar há muito tempo, e que já estava até tenso com aquilo, que precisava entrar rapidamente para sair, que ele ainda ia trabalhar. E o cara fez o cadastro dele num momento e ele conseguiu entrar. Ou seja, com barreira física, com barreira humana, e falta de procedimento. É engraçado, você comentou desse assunto. No último domingo, no próprio condomínio no qual eu trabalho, nós tivemos um caso similar. Não foi por ator, na verdade, o proprietário fez a locação do imóvel, entregou a posse do imóvel para o inquilino, foi até a administração, falou que estava mudando e que aquele seria o futuro inquilino do apartamento dele. Ele foi orientado ali a entregar toda a documentação, contrato de locação e tudo mais, e o inquilino fazer a facial, porque a partir daquele momento ele teria o acesso ali pertinente ao apartamento. Não foi feito. Então eles foram para o cartório, se destinaram, não fez o que tinha que fazer, e no próprio domingo o inquilino voltou para o apartamento, iria fazer alguma coisa, e a administração está fechada. Colocou no sistema, não, o senhor não está cadastrado aqui. Não, mas eu fui na administração. Não, mas o senhor não está cadastrado aqui. Segurança me ligou. Luiz, estou com um caso aqui inusitado dessa situação. Como eu proceder?
ele está do lado de fora, já tem 2 horas, não consegue falar com o proprietário. Eu falei, ele tem que falar com o proprietário vai entrar em contato, mandar um e-mail para a administração, que eu tenho acesso, vou verificar se o e-mail é válido ou não, tem que estar legalizado, que é o mesmo e-mail que ele tem cadastrado lá. Isso. E aí eu consigo ali fazer a liberação e acompanhá-lo até o imóvel para saber se realmente ele tem a chave ou não. E por que isso? Porque, vamos supor que o cara desistiu no meio do caminho da locação, mas o cara ficou com uma cópia da chave, algo do tipo, o cara locou o imóvel lá com todos os móveis dele e, de repente, o cara resolveu não alugar mais, o cara, no domingo, vai no apartamento, leva a televisão, leva objetos, leva tudo dentro de um porta-malas de um carro, e aí a responsabilidade recai para cima de quem? Do condomínio. Porque esse cara não tinha o cadastro, não tinha documentação. Ele esperou aproximadamente 4 horas do lado de fora, até depois verificou se realmente o proprietário veio até o condomínio, fez toda a checagem, fez a liberação por escrito na portaria, e aí nós conseguimos fazer a liberação dele paliativa até na segunda-feira, que ele ia cadastrar os dados dele. Mas, enfim, poderia ser um caso de fraude, um estelionatário que estivesse tentando entrar. Mais que isso, doutor Luiz, o que o senhor acabou fazendo foi credibilizando o colaborador. Quando o senhor segue o procedimento que o senhor mesmo aplicou, o condomínio aplicou ao colaborador, e o colaborador sente-se seguro, então o colaborador começou uma etapa do processo e foi falar com quem? Com a pessoa mais importante ali da administração do condomínio, a pessoa disse... Que poderia autorizar, né, se fosse o caso. O que o senhor disse em outras palavras? O procedimento é esse e continue. Então, assim... Todo e qualquer outro, seja tentativa ou não, ele sente-se seguro para aplicar o procedimento. E é uma garantia. É claro que o proprietário ali ele ficou desconfortável, o inquilino ficou desconfortável. E a palavra no qual eu falei para o líder da portaria, eu falei, olha, fale para ele que é o procedimento para a segurança dele, para o imóvel dele. Mandou a contra-informação correta, é isso mesmo. Porque o dia que acontecer, Deus me perdoe, se acontecer algo nesse sentido, ele vai me cobrar. Ele vai entrar com uma ação contra o condomínio de indenização e de danos, perdas e danos pelo prejuízo que ele teve. Então, isso são procedimentos que têm que ser seguidos, né? Então, o jeitinho hoje, ele não dá mais, porque os caras estão esperando exatamente o jeitinho para agir. Né? E hoje, Leandro e Luciano, como vocês enxergam hoje a questão da segurança pública versus segurança privada? Porque hoje elas se misturam e uma depende da outra, né? Por mais que a gente tenha a segurança privada dentro dos condomínios, quando eu tenho um caso mais grave, como é o caso lá de Londrina, que levaram o cofre, a gente tem que ligar ao 90. Né? A gente vai depender de ir até a delegacia fazendo o boletim de ocorrência para que aquilo seja investigado. Então, a segurança privada hoje ela é limitada ao espaço geográfico ali do condomínio. Exato. Né? E como está sendo esse trabalho hoje, como você enxerga hoje a criminalidade dentro de um cenário, trazendo aqui para a nossa região, São Paulo, Grande São Paulo, como está hoje o mercado para vocês? Eu vou fazer um macro. Primeiro nós temos aí no âmbito federal, nós temos o Ministério da Justiça e Segurança. Depois ele cai para o SUSP, né, que é o Sistema Único de Segurança Pública. Temos ali a Polícia Judiciária, a EPM, aí vem a Rodoviária Estadual, que é aí no âmbito estadual, não é? E você tem a Polícia Municipal. Primeiro que eu vejo um grande problema que militar e civil, né, a militar começa e não termina. A civil termina e não começou. Ali existe um conflito de informações, né, que a própria polícia entende. É um conflito de informações que você não contribui com a elucidação de caso. Haja vista que a elucidação, tanto de São Paulo quanto do Rio, vou pegar as duas metrópoles, tem um nível muito baixo. Né? Rio, principalmente. De casos solucionados. É difícil isso. E eu militei muito tempo como formação, sou advogado, e trabalhei dentro da área criminal por muitos anos. E isso que você está falando é uma realidade de anos e anos e anos que se arrasta até hoje. Hoje ainda tem, pelo menos no estado de São Paulo, um pouco ainda de pacificação entre as polícias. Exatamente. Né? Que outrora não era assim. Exato. Né? Existia ali um conflito entre as próprias polícias. E hoje elas se conversam, pelo menos. Concordo. Mas
você tem ainda essa... Tá longe de ser o ideal. Muito bem. O ideal. Existe aquela discussão do ciclo fechado da polícia, né? Que é para que quem comece termine. Mas existem também os interesses internos que fazem com que esse ciclo não seja aprovado. Essa é a grande realidade. E, por sinal, você tem na outra parte, né, falando em Constituição, a prevenção vem antes da segurança pública. Claro. Então, de outra forma, você tem o cidadão que precisa também gerar essa coparticipação que tanto falamos em condomínio. Sim. Porque ele precisa alarmar, né, ou direcionar um evento, seja ele uma confirmação ou seja ele uma suspeita, mas direcionar um evento para a segurança pública para que você melhore ali o caminho de solução. Sim, não dá para você atender a todo momento tudo. E a sociedade, muitas vezes, só joga a responsabilidade num momento específico. Vamos imaginar o seguinte, estou na rua e furtaram o meu smartphone. Aí precisa ter um policiamento mais forte aqui na minha rua. Tudo bem, ok, vamos lá. Você estava fazendo o quê? Eu estava em frente à minha casa, com o portão aberto, conversando com um amigo, com o celular na mão. 10 horas da noite. Exatamente. Agora, então a culpa agora é da vítima? Não é que a culpa é da vítima. É que vivemos uma realidade onde isso não é mais possível. Sim. Essa é a grande realidade. Precisa haver a prevenção. Eu, com 7, 8 anos de idade, eu ficava até uma da manhã na porta de casa e não tinha esse perigo que tem hoje. Não, meu filho, com 12 anos, nunca ficou na rua brincando como eu brinquei com 7 anos. A gente tem que se limitar, infelizmente, né? Hoje, eu fiz uma entrevista semana passada, também falando sobre segurança, e também fiz alguns depoimentos aí nas redes sociais, falando que hoje nós somos vítimas. Hoje nós estamos trancados e enjaulados e a criminalidade está solta. Isso já nós ouvimos já há muito tempo. Há muitos anos. Né? Não é novidade. Mas hoje com uma maior frequência. Hoje nós sentimos na pele isso. Você não pode sair à noite com o carro, você corre o risco de ser assaltado, ter seu vidro quebrado e ainda ser vítima aí de um tiro por um cara de mau conduta ali que nem sabe o que está fazendo ali, que está mais tremendo do que tudo para poder levar ali R$50 ou um celular que ele vai vender por no máximo R$100. É isso. Você falou muito bem. Quando você fala o criminoso tremendo, né? Existem 3 principais características do criminoso hoje. Vamos falar em São Paulo. Brasil, mas vamos especificar aqui São Paulo. Isso. Descontrole, vaidade e equívoco. O descontrole é porque ele realmente não tem o controle da situação hoje. Né? E tá, muitas vezes, muito mais nervoso do que a própria vítima. O equívoco é porque ele faz a leitura errada da cena. Então, vamos imaginar, você está no carro e o cara fala, sai do carro com a arma de fogo. Você vai tirar o cinto de segurança para sair, ele atira. Verdade. Então, é a leitura errada de cena. E quando eu falo em vaidade, vamos imaginar o seguinte, quando ele coloca o pé no risco e observa o seu relógio, e ele fala, perdeu, quando você resiste, naturalmente, você está resistindo a algo que já é dele. Sim, ele subentende isso. Então, essa é a vaidade do criminoso. E essas 3 características, em conjunto, geram esse resultado que a gente vê hoje. Muitas vezes um latrocínio, ou às vezes atirando para não levar o pertence, porque você apenas resistiu. Sim, como vingança ali, né? Uma vingança momentânea. É uma afronta. Isso, você não me cedeu, então você perde a vida. Então, hoje a realidade, como você perguntou, o que eu vejo na segurança pública, existe sim uma falta de estrutura. Nós temos uma perda de do efetivo. 2013 para 2023, nesses 10 anos, nós perdemos aproximadamente 7% do efetivo. E não se retoma esse efetivo automaticamente. Não é essa reposição. Porque nós temos ali baixa da polícia, nós temos um problema psicológico, nós temos um problema administrativo. E isso não se retoma automaticamente. Assim como, por exemplo, o número de viaturas. Você perde uma viatura hoje, 100 viaturas, em 6 meses, você não tem essa retomada no mesmo período. Em tempo hábil, é verdade. A criminalidade ela aumenta exponencialmente. Exponencialmente. Né? A gente tem aí na região de Taboão da Serra ali, e Grande São Paulo, o aumento de um ano para o outro de 50% da criminalidade registrada. Nos últimos 12 meses. Isso é o que é comparado. 12 meses. Fora aqueles que não são registrados. Por exemplo, muitas vezes o roubo de celular ele não é registrado. A vítima não vai porque ela imagina ali que não vai se recuperar
aquele aparelho e aí ela acha como uma perda de tempo, então ela vai lá, compra um outro aparelho e vida que segue. Bloqueia o chip E vida que segue. Que é um erro. Eu conversando recentemente com o capitão da Polícia Militar, ele falou para mim, Luiz, a gente precisa de estatística. E a gente conversando um pouco antes sobre esse assunto, eles precisam mapear a região. Então, ali, Estrada de São Francisco, Taboão da Serra, próximo ao shopping Taboão. Ali eu tenho um índice alto de roubos ali, exatamente pela circulação de pedestres, saída do shopping. O quantitativo de condomínios e o padrão do condomínio. Os seus melhores condomínios da cidade de Taboão, Leandro, eles estão ali na Estrada de São Francisco. Então, assim, você tem... esse alto índice justamente vem disso. Os melhores, os 10 melhores condomínios estão naquela localidade. Região. Todos na Estrada de São Francisco. Eles migram, a bandidagem acaba migrando para uma região mais centralizada. E isso, se você não leva para um registro, você não gera estatística, você não tem como mapear. É isso. Esse é um grande problema no qual eu vejo que a polícia é engessada. E ela trata essa sazonalidade da forma com que o Leandro explicou. Então, ela tem um quantitativo de pessoas e um quantitativo de efetivo para aquele local. E ela tem um quantitativo de ocorrências e um quantitativo de efetivos para aquele local. Se eu não gero evidências para aumentar o quantitativo de efetivo, eu continuo na mesmice. E vejam que engrenagem importante que nós temos. Eu devo ter, das 600 matérias, eu devo ter 40% só de furto e roubo de smartphone. E teve uma delas, nós fizemos um estudo bem grande, a engrenagem do crime. Você tem hoje um celular que tem um valor agregado, que não é somente para mercado de peças. Hoje é para que ele entre num banco, no aplicativo, gere ali as transações, revalide muitas vezes o aparelho, ele consegue revalidar para ter um maior valor agregado de repasse, e aí quando não consegue fazer isso, aí em última instância hoje são as peças. Então veja que, olha a engrenagem do crime, o cara tem um celular que ele foi roubado ou furtado, ele bloqueia o chip, no dia seguinte ele vai comprar um outro celular, melhor, pior ou igual? Melhor. Melhor. Ele sempre busca. Era deixa que naturalmente o usuário melhor. queria para se apropriar apropriar de um o melhor. Seguinte, vamos colocar que ele, vamos dizer que ele compre às vezes até um igual. Perfeito. A maioria é um melhor. Sim. Ele compra um igual. Então, veja, o dispositivo mais furtado e roubado no mundo fica à disposição em tempo real. Imediatamente ele fica à disposição. E quanto mais furtado melhor é a oferta. Exatamente. Não sei se vocês entenderam, sim, né? Quanto mais furtos tem, o próximo meliante que vai furtar, ele já tendencia que a oferta é melhor. É isso. Hoje você rouba um smartphone com uma tecnologia, se eu for furtar de novo a mesma pessoa, eu sei que a tecnologia é melhor. Então nós fazemos parte do processo. Essa é a engrenagem do crime. Por isso nós falamos que é uma gravidade tremenda. Falamos em prevenção, principalmente numa sociedade que não tem uma cultura preventiva. Aí eu falo muito com o Luciano em memória muscular. A aviação, por exemplo, nos ensina muito, né? Porque se você vai viajar 200 vezes de avião no ano, as 200 vezes você é obrigado a ajustar o assento, tirar os mesmos processos e olhar o procedimento. Boa. E a população não tem como conduta a prevenção. Esse também é um grande problema. Culpando a sociedade? Não, novamente. É a realidade que nós vivemos hoje. A prevenção, muitas vezes, evita uma ação. Não é isenção, porém existe aí o fator da mitigação. Quem é mais preparado? Certamente tem algum amigo que é muito mais assaltado do que outros. Não, claro. Ou outro que nunca foi assaltado. Claro. Exatamente. Porque coincidiu de um ser muito assaltado, o outro não? Não. Postura. No subconsciente ele tem preparo, ou ele resguarda mais do que o outro. A gente isso fala é fato. Segurança pública que é o tino. Você tem o tino faro daquilo. Eu vejo isso no dia a dia, porque assim, como nós lidamos lá com um número muito grande de pessoas, né? É um condomínio grande e fora o condomínio você tem ao redor ali pessoas que a gente tem um contato. E você ouve muitas histórias e é realmente isso. É diversidade de situações. E tem pessoas que são assaltadas 5, 6 vezes e pessoas que nenhuma foram assaltadas. Na mesma região. Na mesma região. É isso. E eu vejo hoje, dentro da minha região, eu busco dentro do próprio condomínio aprimorar a questão da tecnologia, a questão externa hoje. A gente está trazendo hoje aqueles totens, postes inteligentes que hoje interligam. Que interligam aí na questão da segurança.
já levei até o conhecimento do próprio município da cidade de Taboão da Serra uma proposta para a implantação desse equipamento. Um quantitativo maior de postes. De quantitativo, e que essa interligação ajudaria o poder público, pelo menos o municipal, a interagir ali nos casos internos. Recentemente, saiu nas matérias também dos jornais que o município de Taboão da Serra estava sem as câmeras de entrada e saída da cidade. Que é uma pena. Porque, assim, ajuda e muito. E a gente sabe, mais uma vez, aonde tem monitoramento, existe uma segurança, mesmo que intrínseca ali, de que aquele local está sendo vigiado. Você manda uma contra-informação. Exatamente. Realmente, essa contra-informação desacelera algumas ações ou tentativas, né? Então eu vejo assim, aí indo agora para a parte de tecnologia. Hoje as câmeras têm diversos recursos. As câmeras mais simples já trazem recursos ali, naturais. Por exemplo, perda de imagem, pop-up na tela e um SLA para a solução. Não faz sentido para mim você ter uma câmera que, ou melhor, uma imagem que foi desligada por algum motivo e sem que você tenha ali a prerrogativa do ajuste, a tratativa da cena. Veja que o software hoje faz isso, a própria câmera também, né, tem uma condição de fazer, e se tem uma câmera num local específico para aquilo, ela é de utilidade pública e utilidade também privada para que possa solucionar casos. Então não faz sentido nós termos hoje assim, uma perda de vídeo ou SLA gigantesco por conta de manutenção e se uma câmera está parada. Sim, foi um contrato que se perdeu, não se renovou e até hoje a cidade está no prejuízo por causa disso. Não tem a geração das imagens aí. Não tem a geração das imagens e a entrada, as principais entradas da cidade está sem monitoramento. E você está numa rodovia, porque Taboão é cercada por duas rodovias praticamente. Raposo, Tavares e você tem a Regis Bittencourt ali, que hoje ela municipalizou, mas não deixa de ser. Rota de fuga. Você tem Campo Limpo ali do lado, você tem Embu das Artes, que tem fácil acesso também pela Avenida Kizaimon Takeuchi. E você tem que ter isso monitorado. E eu vejo que hoje, tanto o poder público, a polícia hoje, principalmente a polícia civil, né? Ela utiliza-se hoje de muitas elucidações de crimes através de câmeras privadas. Sim, a grande massa. Eu cuido de um condomínio, Luiz. Na verdade, eu cuido de 2, mas eu cuido de um que tem quase 1.200 unidades. Então, assim, eu recebo por mês a visita tanto da Polícia Civil quanto da rodoviária para utilizar das minhas imagens que eu consegui disponibilizar para elucidar vários casos. Vou te dar um exemplo claro. Numa certa madrugada, 3 meses atrás, roubaram essa máquina escavadeira. A máquina pesa 4 toneladas. Conseguiram furtar a máquina, dar 1 quilômetro pela rodovia, e aí nós cedemos as imagens para eles conseguirem elucidar. Conseguiram verificar a máquina passando. E na rodovia tem câmeras, mas é como você mesmo disse, uma SLA gigantesca para poder tratar o assunto que não foi tratado, né? E eles não tinham essas imagens. Então, assim, aí é onde entra o que você me diz. Onde a segurança privada auxilia a pública? Nesses casos. Eu acho que um grande X da questão aí, como um braço, tá? Eu não diria uma solução, porque quando a gente fala de tecnologia, quando a gente fala de segurança, cada dia tem que estar se aprimorando, né? Mas eu acho que um braço para a segurança pública seria a parceria público-privada. Eu também acho. Primeiro que assim, eu vejo que todo investimento que se faz na segurança pública, ele não vem de forma imediata. Sim. Isso se vier o investimento total, por sinal. Isso. Agora, se você transforma isso para a segurança privada, ele vem de forma imediata. Porque ele é fiscalizado, ele é imediatamente colocado. E a portaria 3233 na segurança privada é justamente isso, é complementar a segurança pública. A medida complementar um com o outro. Não é isso? É isso mesmo. Nós recebemos um convite, doutor Luiz, e nós ainda estamos elaborando para nós darmos treinamento para um certo, vamos dizer, um batalhão munícipe, né? Na região aí, numa certa região, justamente para a Guarda Civil. A abordagem não está sendo feita de forma correta, as orientações não estão sendo feitas. Então, assim, olha, a segurança pública solicitando um apoio de braços privados. Então, nós estamos até com essa proposta para sequenciar, e realmente é isso. Houve em certo distrito, subdistrito, que a visibilidade, então, assim, o responsável por aquele distrito, aquele local, viu a necessidade
de tirar da mesmice, em vez do Somente próprio, público, né? policial ir lá e dar o treinamento, seja ele de carreira, eles querem o novo. Então eles falam assim, vamos pegar o novo. Leandro, a gente precisa do teu treinamento para os meus homens. Mas eu acho que isso diferente. é muito válido. E, mais uma vez, é a união de forças, tá? Não é porque o privado o público está totalmente obsoleto, ou o privado sinergia. Não, é manter essa sinergia, isso porque você tem o contato direto com o munícipe ali, ou com os condomínios, ou dentro de uma área mais periférica. Você tem esse conhecimento. Engenharia social, Leandro, é justamente isso. Exatamente. Ele sentir-se seguro, a gente costuma dizer isso. Eu tenho que me sentir seguro para dialogar, para passar uma informação, para gerar uma estatística, para com a polícia civil, para com a polícia militar e a polícia municipal. E eu vou além. O poder público, por mais que você tenha hoje os consegues, você tenha amparos aí e formas de chegar até a população, isso na prática a gente sabe que é muito difícil. Conversando novamente com o capitão da Polícia Militar, ele falou para mim, Luiz, o consegue hoje, ele muitas vezes ele serve como palanques, mas não como efetividade para a população. Porque planejamento, ação, melhoria. Exato, porque a população, e mais uma vez repetindo o que você falou, a população muitas vezes ela não participa. E quando ela deixa de participar, ela abre mão daquele direito de escolher, de fazer parte daquele projeto. Exatamente. E aí o poder público ele entende que ele deve fazer da forma que ele acha melhor. E aí ele tem um modelo que aí sim, muitas vezes é arcaico. Engessado. É a forma de abordagem. É a forma de abordagem. O munícipe, Luiz, e é legal falar isso, vamos pegar da cidade de Taboão, ele precisa entender o seguinte, é bom para mim aquilo? Então, a abordagem, até essa abordagem, se a gente for fazer levantamentos, eu busquei isso antes de vir, mas assim, nós não temos ações das 3 polícias para a cidade do Taboão há mais de 15 anos. Não, difícil. Então, há mais de 15 anos. O último evento que teve foi no zoológico. Né? Que era no Parque das Hortênsias, que já está desativado há muitos anos. Isso, que foi feito um trabalho ali para que a população pudesse entender qual é o trabalho da polícia militar, o que é a polícia judiciária. Então, assim, mas são 15 anos. De 15 anos por cá, você não teve nenhum evento na cidade que trouxesse a população para ela entender. Pô, é legal isso, eu vou participar. Eu acho que tem que ter, eu acho que é uma necessidade. E esse bate-papo aqui, ele vem de encontro com isso. Você com o poder de conhecimento que você tem, que é uma bagagem de 20, 22 anos, trazendo esse conhecimento para o poder público e para a população. E eu quero que vocês vão até, por exemplo, o meu condomínio, eu deixo as portas abertas para vocês, para que a gente inicie esse trabalho dentro da cidade de Taboão da Serra e iniciando como piloto ali dentro do meu condomínio. Hoje, eu tenho contato ali com vários síndicos que fazem ali o conglomerado de Taboão da Serra e aonde eu tenho certeza que a minha dor é a dor de todos eles. É exatamente isso. É a dor da população interna de todos eles. Eu falo muito com o Luciano de que as empresas que realmente pensam num resultado precisam mexer na ferida. O problema é que elas não mexem nas feridas. Sim, né? A segurança, como ela... por cultura, tem aquela coisa muito conservadora, ela não sai um pouco daquele comum para enxergar algum ponto de vulnerabilidade propriamente na empresa. Para que isso seja feito, seja tratado. Para que isso seja tratado. Ou seja, você pega um banco, por exemplo, eles contratam crackers para tentar invadir. Sim, né? Para motivar ali e ver aonde está a vulnerabilidade deles. Eu uso sempre como exemplo o relacionamento. O casal está há 20 anos ali juntos e não está dando liga. Eles não vão para cada lado, não, vai procurar um psicólogo. Né? Vai Ajusta, ter um acompanhamento. Né? Eles sabem que tem um problema e eles querem solucionar o problema. Sim, então, assim, as empresas de segurança, a gente se depara com isso. Todas as vezes que a gente, um síndico solicita uma certificação, o síndico fala, eu quero uma certificação do Luciano, do Leandro, porque é diferente. Eu quero essa certificação. A pessoa fala, não, mas o meu responsável do treinamento. Mas é a mesmice. Hoje, para você ter uma noção, quando nós vamos ministrar nos cursos de reciclagem para vigilantes, é o mesmo curso de 20 anos atrás.
22 anos. Então, assim, as escolas praticamente são as mesmas. Então, assim, se você perguntar para a pessoa que se formou há 20 anos atrás, ele fala assim, para que eu preciso ir lá? Eu já sei de cor e salteado. Não mudou absolutamente nada. Aí é difícil, né? Porque quando você acaba fomentando um mercado, porque o cara tem que pagar, ele vai ali, ele paga por aquilo, né? Pelo curso, aonde ele vai, teoricamente, rever aquilo que ele já viu. E é uma obrigatoriedade legal. A cada 2 anos, a cada 1 ano, se eu não me engano. Cada 2 anos. 2 anos você tem que fazer a renovação. A reciclagem. Eu acho 2 anos, eu acho um tempo muito espaçado pelo volume de transformações que existem. A internet muda muito rápido. Todos os setores, não somente na segurança. Então, assim, a cada 6 meses, um levantamento, uma verificação a cada 3 meses. Só que a gente entra naquilo, eles não querem mexer na ferida. Não, verdade. Isso a gente está falando principalmente de vigilância, né? Mas quando a gente vai um pouquinho para a questão do controlador de acesso, pela questão do condomínio, que hoje optaram até por uma questão de custo-benefício, né? Você acaba abrindo mão um pouquinho da qualificação desse profissional. É isso. Né? Isso né? mesmo. É isso. E isso é um ponto muito complicado também, e mais uma vez tocando numa ferida. Porque você acaba trocando o valor por uma mão de obra menos qualificada. É isso aí. Mas você quer exigir a mesma qualificação. Ou o resultado não tem mágica, isso mesmo. Não tem. E o que eu trato com as empresas terceirizadas no qual eu trabalho, né? E que a maioria delas também vem com essa planta, com essa mentalidade de controladores de acesso. Que são profissionais que estão ali para exercer seu trabalho, saem de casa, trabalham ali 12/36 ou 8 horas por dia, dedicadíssimos, tá? Eu tenho que agradecer e muito a todos os profissionais que trabalham comigo, que dão a cara para bater ali todos os dias, deixando suas famílias para atender a necessidade dos condôminos. E proteger o maior bem de quem está lá dentro. São filhos, não é o imóvel como se, mas são pessoas. Deixa as pessoas ali, são seus filhos, são seu os maior cuidados. bem, seu patrimônio. É verdade. São os cuidados. Então eu tenho que agradecer e muito. Mas a gente sente por não ter essa oportunidade de qualificação. E aí eu falo para as empresas o seguinte, como esse cara não tem obrigatoriedade de fazer um curso lá de reciclagem, as empresas podem fazer esse curso de reciclagem. Claro. E trazendo aí empresas como a do Luciano, como a do Leandro, fazendo isso em loco, que eu acho fundamental. Porque ele vai tratar o local de trabalho. Não adianta eu tirar o cara dali... Sair do ambiente dele. Personalizado. Nós criamos essa certificação justamente para isso. Então, eu não tenho uma certificação engessada padrão. Não, para cada condomínio, só porque você entende um pouco do trabalho, vem o quê? Primeiro, o manual RI, né, que os condomínios falam, ou o manual de normas e procedimentos do condomínio. A primeira coisa que a gente precisa é disso. Com isso, a gente vai elaborar um treinamento que ele é único para este condomínio. Bacana. Isso, ele é para esse condomínio. Então, você está certificado, doutor Luiz, para trabalhar nesse condomínio. Olha, mas eu mudei para o condomínio B. Não, sua certificação só valia para aquele, porque lá tem seus modos. O condomínio ele é único. Boa. Ele tem as suas peculiaridades. Exatamente. Um morador específico. Tem condomínio que pode atuar até às 11 da noite, às 23, tem condomínio que às 22, tem condomínio que não pode, tem condomínio que pode PET, tem condomínio que não pode. Então, assim, o treinamento, a certificação, ela é única, é válida para aquele condomínio. Bacana. E aí, o que é que nós levamos? Pô, mas se o colaborador ele foi para o outro condomínio, o outro condomínio deve ser certificado também. Não, isso é importantíssimo. Vocês têm que levar isso mais a fundo. Eu acho... de uma sabedoria, você tratar individualmente cada condomínio. Porque você vai saber ali dentro daquele local o problema que ele tem. Perfeito. E aí entra aquela questão de todo um estudo. É cultural também, as pessoas daquela região. Então, tudo isso é levado em consideração na hora que você elabora o treinamento, que se valida para se aplicar. Então, assim, vai de local. Hoje você tem 2 condomínios no Taboão. Amanhã você tem na José Maria Lisboa. Não adianta, esse colaborador ele foi certificado para esse local. Então, para aquele outro local, por mais que seja um controlador de acesso, um porteiro, o que acabou hoje em dia é o zelador. Não tem mais o seu José, o seu João. O sistema não aceita mais isso. Tá certo. E a gente tem que fazer validar isso, né? E eu gostaria de saber de vocês, o que vocês imaginam aí, o que vocês idealizam, na verdade, para esse finalzinho de 2024, né? A gente está chegando no meio do ano. Daqui a pouquinho voa muito rápido. E para 2025, 2026, eu
Estou vendo aí projetos fluindo, né? É algo muito inovador para os condomínios. E o que vocês pensam aí durante esse próximo ano? O que vem por aí? Tanto do Leandro, como do Luciano, como empreendedores dentro dessa área. O nosso trabalho visa hoje a propagação de conduta em segurança na portaria. Porque normalmente, como você falou, né, não existe uma lei específica para a portaria. Então é importante que a gente faça um trabalho importante, justamente porque o controlador de acesso ele tem uma prerrogativa que é a segurança do condomínio, querendo ou não. Então nosso trabalho é realmente avolumar a informação para ele de forma muito mais acessível, tanto por meio das palestras específicas locais, como os vídeos, os cortes de vídeos que nós mandamos por WhatsApp. Isso é importante para que ele trabalhe, além do presencial, os cortes o levam para aqueles temas que ele já fez presencial. Boa. Para que ele fique trabalhando sempre com a memória muscular, que a gente fala. Né? Você tem sempre ligado com aquele tema. Porque em meio a um conflito, ele tem que saber o que fazer. E essa informação só vem quando ele já tem a memória muscular trabalhada. Ativada. Ele fica sempre em conflito. E isso é importante, trazer isso, ou levar isso, melhor dizendo, para os condôminos também. Exato. Criar uma linguagem direcionada para que isso não fique somente no campo ali da portaria. Perfeito. Ou entre a administração. Nós somos tão focados e nós falamos que nós respiramos segurança. Que hoje nós oferecemos, doutor, para os condomínios, uma palestra para moradores sobre conduta gratuita. Então a gente vai lá, a gente custeia a nossa palestra. Então a gente vai lá, vai no condomínio Dr. Luiz, olha, vai ter uma palestra para falar sobre segurança, modus operantes por parte do morador. A gente aplica isso gratuitamente. Então, teve o custo? Não teve. Não tem custo nenhum. Então, se alguém em algum momento ofertar isso, em qualquer outro tipo de mídia e canal, nós dois não ofertamos isso com valor. Com valores cobrando. Isso, então, assim, é justamente para trazer o condômino, o morador, para ter a sensação, né, de que ele faz parte do processo de discussão. As pessoas têm que entender que existem empresas especializadas nisso, que é uma delas, e que ela está disposta a ajudar. E que a consequência disso, lá na frente de uma contratação ou de uma fomentação do mercado, ela faz parte. É isso aí. Mas você leva a informação. Ele sabendo que existe, ele passa a entender a necessidade. Isso. E ele passa a não enxergar só do portão para fora. Porque a gente tem essa problemática, né? Ele começa a entender que ele é vulnerável. Exato. As pessoas precisam entender que as pessoas são vulneráveis. Se houver uma as empresas são falíveis, né? Eu postei esses dias isso. Boa. Toda empresa é falível. Ela precisa só se colocar para entender um processo de melhoria. Ponto. Bacana. Precisa aceitar esse brainstorm. Então, assim, esse montante de ideia que você descarrega na empresa dizendo, precisa melhorar aqui, precisa melhorar aqui, precisa melhorar aqui, precisa melhorar. Você é bom aqui. E as empresas realmente elas não querem mexer na ferida. E nós não estamos aqui para apontar, e sim para andarmos juntos ali, falar, olha, esse caminho aqui vai te levar para um 2025 com muito mais clientes, olha, esse caminho aqui vai realmente te levar a uma condição melhor. A gente costuma dizer isso, seu condomínio em outro patamar, em sensação de segurança. As pessoas falam muito de segurança, e a gente costuma dizer o quê? Segurança é sensação. Hoje em dia você pergunta, você está dentro de uma delegacia, antes a gente pergunta, você está dentro de uma delegacia para o aluno, né? Eu ministrei muita aula numa escola que tem ali na Armênia, muito antiga, então eu dava aula de porta giratória. Dava aula para ele. E eu perguntava assim, você sente-se seguro dentro de uma delegacia? E a maioria sinto-me. Hoje eu pergunto, você sente seguro dentro da delegacia? Não, porque pode ter uma invasão para resgatar alguém. Então, o pensamento mudou. Muda, a mentalidade muda de acordo com a evolução. Né? Infelizmente, essa evolução foi para algo negativo. E aí, temos que estar mais preparados do que nunca para enfrentar isso. Porque a gente não sabe onde está o inimigo. Né? E ele pode estar ao nosso lado. A nossa briga realmente é com o criminoso, que ele está sempre um passo à nossa frente, por N motivos. Né? Primeiro que ele investe sem problemas, né, Leandro? O criminoso, quando ele quer quer alguém, ele investe. Eu vou colocar um ponto aqui que é polêmico, só para entender aí o pensamento. Polêmico, Leandro. Polêmica, Leandro. Leandro, você é a favor ou contra o porte de arma?
Eu vejo que existe um trabalho a ser feito pela cultura de treinamento, pensamento, psicologia de cada pessoa. Você vê que existem alguns casos onde o porte, a pessoa que portou e se debruçou em alguma cena, né, ela conseguiu uma contribuição em relação à própria cena, ou ajudou alguém, ou conseguiu se ajudar mediante ao fato, e tem diversos casos contrários também. Eu acho que a população precisa, primeiro, gerar um trabalho de prevenção, dando força para a segurança pública, gerando a sua coparticipação. Após isso, fazer um processo de análise onde tenha uma estrutura para que possa realmente medir cada pessoa que pode ou não transitar com armamento e mostrar, primeiro corrigir a casa, né? E depois mostrar a necessidade ou não desse alinhamento, de você direcionar o armamento para quem realmente poderia, né, por uma questão de treinamento, ter. Eu acho que é muito polêmico, eu não tenho uma visão assim, direta sobre sim ou não. Hoje não, né? Hoje não, na verdade, eu não tenho. É difícil, Leandro. Porém, existe aí uma falta de estrutura para realmente perceber ou atender ou avaliar quem pode ou não ter o armamento. Eu vejo muito uma situação muito complicada. Antes de você colocar a sua posição, Luciano, eu concordo em partes no que você disse. Eu acho que nós não estamos preparados ainda para isso, né? Tem diversas situações aí que mostram na prática o uso indevido ali de uma tentativa de se resguardar ou resguardar alguém que acaba numa situação mais trágica, né? Talvez se o cidadão não tivesse armado, aquilo não tivesse acontecido, ele não teria sido tomado aquela coragem para tomar tal ação. Em algumas situações, a gente vê que com êxito se conseguiu. E ali consegue-se, como ato heróico, olha, se não tivesse armado, poderia ter perdido a vida. Exato. Mas nós nunca sabemos, né, o que pode acontecer, o que pode levar. Então, eu acho que tem que haver uma preparação, tem que haver ali um estudo mais direcionado, psicológico, para quem pode agir ou não. Que a gente sabe que o cidadão de bem mesmo, ele com porte de arma, ele não vai sair atirando para tudo quanto é lado. Mas a gente está aí no trânsito e a gente vê que, em momentos, o cara sai com um pedaço de pau, ataca o carro no outro e talvez com uma arma de fogo ele atiraria, com certeza, porque ele teria mais coragem ali, né? Então, eu vejo, pelo lado da segurança pessoal, é importantíssimo, tá? Eu acho que a gente... e é essa bandeira de quem é totalmente a favor, levanta. Olha, se eu tiver uma arma dentro de casa, o bandido vai pensar duas vezes em me roubar. E se todo mundo tiver, a gente fazer uma corrente de armamento ali, ele vai saber que naquela região ali ele não vai meter as caras, que ele vai tomar bala. Esse o argumento, né? Mas não é só isso. Não é só isso, né? Existem aí países como Estados Unidos, outras culturas, que o armamento ele é muito mais intrínseco já. Ele já faz parte daquela sociedade, né? E a nossa sociedade ainda não. Nós não estamos preparados para isso. Então, temos que ver com cautela isso. Eu diria que eu também fico numa posição de resguardo. Qual que é a proposta? Vamos analisar qual é a proposta. Gostaria de ter uma arma? Eu gostaria. Até pela profissão, está tramitando no Senado a aprovação para o armamento para advogados. E eu tiraria o porte tranquilamente, teria uma arma em casa tranquilamente. Inclusive, hoje recebi o convite de ir no estúdio de tiros. E vou fazer porque eu acho bacana, eu acho legal. Então, talvez isso motive cada vez mais eu ter um armamento como algo esportivo. Não para uma autodefesa, porque, literalmente, talvez uma autodefesa eu não esteja preparado para isso ainda. Né? Eu vejo assim, dois pontos cruciais quando a gente fala em armamento, em você portar o armamento. Primeiro, o efeito surpresa. Normalmente ele está com o criminoso. A não ser que você tenha ali uma visão analítica muito aguçada, um preparo antecipado muito aguçado. Aí todos deveriam ter. E, por outro lado, eu vejo o ato reflexo. Que é exatamente o que nós falamos. Ninguém tem disjuntor para se desligar no momento. Então tem um ato reflexo. Que aí, com arma de fogo, como que seria, né, esse ato reflexo? Sim. Eu acho que esses dois pontos são os que conflitam aí quando eu falo em... Eu vou pegar um caso recente. O Leandro acompanhou essa reportagem, que o senhor também. O policial estava de folga, policial civil.
E o criminoso, inclusive, ele foi preso. Nós estávamos numa reunião, ele foi preso recentemente agora. Antes de você dar entrevista, ele foi preso. E o criminoso para do lado, mostra a arma para o policial civil e pede o celular. Tá? Então, nós estamos falando de uma pessoa que, tecnicamente, está habilitada, passou por todos os processos, trabalhou anos na Polícia Civil e poderia portar uma arma. Então, o meliante pede o celular dele, ele dá o celular. Ele tinha tempo do quê? Levantar e sair aos poucos. Mais perto. Ele teria tempo do quê? Se levantar e sair. O criminoso, ele pede a senha. Eu posso falar a senha para você, mas vou me deslocando, porque o criminoso entende que o que ele precisa é a senha e vai embora. Ele continua conversando, desacredita que o criminoso está armado, e aí o que ele faz? Quando ele levanta, ele era destro, a arma está do lado... Ele é canhoto, a arma está do lado oposto, o criminoso sai, entra em luta corporal antes de atirar, atira e toma a arma dele. Aí você me pergunta, Luciano, então você é a favor ou contra? Assim, você usou a minha fala, doutor Luiz, culturalmente, nós somos tropicais. O povo brasileiro por si só, seja do sul, que é um pouquinho mais frio, ao nordeste, ele é um povo quente, acalorado. Então, hoje, se vocês me perguntassem, o povo brasileiro, além de ser cultural, além de ser um povo tropical, e nós temos o quê? Nós temos as doenças do século. Então, a pessoa está bem hoje, amanhã ela está com depressão. Verdade. Né? Ela está com depressão. A pessoa discutiu ali dentro do relacionamento sem a arma, fica na discussão. Né? Em algumas situações, com a arma, facilita muito mais. Facilita, porque ela cresce, não? Como o Leandro disse, o senhor disse, precisa o quê? Separar algumas situações, entender alguns cenários, algumas regiões. A posse, né? Como o senhor falou, de ter a arma no trânsito é porte. Agora, a posse de ter no apartamento, você consegue... eu acho muito importante. Aí sim, você ter no apartamento, você ter na sua residência, porque já é por uma autodefesa. Existe essa divisão, existe essa divisão e o assunto é polêmico exatamente por isso, né? Porque a legislação, teoricamente, se ela vier a ser mais discutida e aberta, vai ser para ele ter em casa a posse. Isso. Mas aí a gente vai para o CAC hoje. Que ele pode ter após transportar, né? Tem algumas ressalvas, mas as pessoas não aplicam. Não aplicam, exatamente. Ele coloca uma pistola, o pente, né? A parte municiável na porta do veículo e coloca a arma no porta-luva. Mas no maçã é muito rápido. 90%, eu não vou falar 100, mas 90 e um pouquinho para cima ainda. Em condição de pronto para. De pronto para. Não vai. Pronto para. Isso. Até porque, ela desmuniciada, ela passa a ser não tem utilidade. Não, uma ação sem nenhum tipo de tratativa. E a sensação é igual você tá lá com um pacote de dinheiro balançando. Se o cara te abordar e ele vê que você tá armado, ele não vai perguntar se é polícia, se você é CAC, o que você é. Ele quer sua arma. Ele quer sua arma e ele vai te matar. Então, muitos já utilizam-se lá dela municiada e numa reação ou numa ação ele contrapor. Que aí é o perigo. Que o elemento surpresa é de quem vem. É de quem vem e ele não está preparado para aquilo. Uma coisa é você ir para o estúdio de tiro, atirar lá num papel, num alvo, e outra coisa é o cara em movimento, te acelerando ali, vamos, e você vai fazer o quê? Você não sabe o momento exato de tentar sacar a arma. Então, é polêmico. Não, então, desculpa te colocarem vocês nessa situação. Faz parte. Em cima do muro não dá para ficar. Não dá, mas é complicado. Eu vejo também, eu acho que tem que ser estudado por todo mundo, quem é a favor e quem é contra. Eu acho que tem que contrabalancear ali. E eu tô contigo nessa questão de... A gente tem que enfatizar hoje o poder público, a gente tem que pensar em situações no qual a gente também dê um resguardo maior para a população, para a gente pensar numa segunda parte. Porque eu duvido que o cara vai ficar segurando lá a posse dentro de casa e guardando ali. Não vai. Ele vai na padaria e falou, pô, deixa eu colocar ela aqui. E o receio é esse, né? Quanto mais armas nos condomínios, nos locais, eu tenho exemplos aí de pessoas que colecionam armas. Então, assim, quanto mais armas disponíveis, aí tem outro fator, né? Vamos buscar. Em vez de alugar arma para praticar um assalto, vamos possuir. Exatamente. Então, é complexo. É um assunto complexo para uma próxima situação. É bem complexo. Bora. A gente estende isso num outro programa aí. Vai falar disso, falar das legislações. Tem muita coisa mudando e a gente vai tentar aí abarcar um pouco mais. Pessoal, o tempo, infelizmente, é curto. O assunto é prolongado
E eu só tenho a agradecer aí a presença de vocês no Cara a Cara com o Dr. Luiz, falando um pouco de segurança de condomínio, falando um pouquinho de segurança pública, falando um pouquinho dos municípios e da tecnologia atrelada a tudo isso, junto com 2 especialistas, 20 anos de experiência, 22 anos de experiência. Não tenho o que falar do que vocês têm para trazer para o mercado e da bagagem que vocês carregam com tudo isso. Só tenho a agradecer, Leandro, pela participação. Obrigado, e assim, eu sei que a gente tem muito mais, Luciano, obrigado, doutor, para poder trazer isso para vocês, viu? Muito obrigado. Agradeço. Aí eu tenho certeza que vocês vão crescer e crescer muito mais dentro do mercado. Obrigado, obrigado, doutor. Grato. Obrigado. Valeu, obrigadão. Tchau, tchau.